Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicos e síndicas de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial, e esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas redes sociais, @Semana do Síndico. Pessoal, o coronavírus está realmente cada dia mais presente na vida dos brasileiros, infelizmente. É só ligar qualquer canal de TV, ouvir rádio, que é só sobre isso que a gente está falando. E hoje, quem veio conversar com esse podcast foi a Mara Vargas. Ela mora em Lignano, na Itália, na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo coronavírus. E depois dessa conversa, teremos também as opiniões e informações do querido Rodrigo Carpati, advogado especializado em condomínios. Oi, Mara, tudo bem? Se apresenta pra gente, por favor. Ei, Mariana, eu me chamo Mara Vargas, eu moro na Itália, na cidade de Legnano, que é uma cidade da província de Milano, dentro da região da Lombardia, no norte da Itália. Mara, sua região está vivendo um período bem complicado, né? Espero que a sua família esteja bem por aí. E há quanto tempo que vocês estão fazendo a quarentena? Estamos dentro de casa praticamente sem poder sair pode sair, mas com algumas restrições, desde segunda-feira passada. Quais seriam essas restrições? Descer com animal doméstico, descer com lixo, uma pessoa por família que pode ir no supermercado ou na farmácia, bem restrito. E as escolas estão fechadas desde o dia 24 de fevereiro e a previsão dessa quarentena terminar é no dia 3 de abril. Pessoal, a Mara disse desde a segunda-feira passada, ela está se referindo à segunda, dia 2 de março, tá? E se aqui, que a gente está no começo da quarentena, em alguns estados já está difícil, imagina para ela, que já está completando quase 3 semanas em casa. É um desafio e tanto mesmo. Mara, tinha alguém que vigiava se vocês saíam além do necessário? Como que eram essas regras? Toda a sua família está em isolamento? Aqui em Legnano, eu não vi essa fiscalização, não. Porque é uma cidade pequena. Mas, segundo alguns relatos das minhas amigas que moram em Milano, isso está acontecendo sim, principalmente nos parques, porque agora a temperatura aumentou um pouco e as pessoas não estavam totalmente conscientizadas e estavam indo para os parques. Então, a vigilância está sendo bem rígida nesses locais. Até também para conscientizar as pessoas mais idosas que estão dentro daquele grupo de risco, porque elas são mais difíceis de entender essa situação. O meu marido, ele continua trabalhando, porque ele trabalha na entrega de remédios e viaja todo dia para a região da Ligúria. E ali sim está tendo fiscalização, a polícia pergunta onde é que está indo, pede a autocertificação, que é um documento que você escreve explicando a necessidade por você estar circulando, né? Você está na rua. Aí ali sim existe uma fiscalização maior. Pois é, gente. Agora isso pode começar a acontecer, da polícia parar, querer saber onde você está indo. Ainda mais nos estados que já tenham decretado quarentena, né? Mara, você ficou sabendo de algum prédio que foi completamente evacuado por conta do coronavírus? Ainda não foi evacuado nenhum prédio, nem comercial, nem residencial, após a descoberta de algum caso positivo ao coronavírus. Ai, Mara, que bom, né? E quais as medidas tomadas no prédio mesmo para evitar a propagação do coronavírus? E as pessoas? Que tipo de coisas elas estão fazendo para evitar a contaminação dentro de casa e nos elevadores? As medidas que estão sendo adotadas nos prédios é de evitar passar a mão nos corrimões, entrar uma pessoa por vez no elevador, praticamente ficar 1 metro de distância mesmo das pessoas, para poder evitar a propagação do vírus. E quando a gente toca no elevador, né, o botão do elevador, a gente
teoricamente estaria com luva, mas se a gente não estiver com luva, não tocar boca, nariz e olhos, e assim que chegar em casa ou em algum outro lugar, lavar as mãos com sabão e, se não for possível, usar álcool em gel. É bem isso que estamos vivendo no Brasil, né? A distância entre as pessoas é muito importante, assim como não tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mara, existe a figura do síndico nos prédios na Itália? Quem que organiza a comunicação para os moradores? Aqui na Itália existe sim a figura do síndico, mas é um pouco diferente do Brasil. Aqui o síndico, ele faz todo o trabalho da administradora, além de todo o trabalho que deve ser feito no condomínio em si, no local. E isso sobrecarrega muito essa figura do síndico. Então, o que está acontecendo? Os programas de gestão condominial aqui, eles estão disponibilizando os comunicados para que os síndicos possam enviar por e-mail aos condôminos e imprimir e colocar no quadro de aviso dos condomínios. É praticamente isso que está acontecendo. E os síndicos, eles estão usando muito as redes sociais para poder divulgar as medidas de prevenção. Com isso, essa comunicação condôminos, ela é muito fria, ela é muito dentro de um ritual, vamos assim dizer. Não existe essa comunicação propriamente dita que a gente faz esse trabalho no Brasil, porque eu era síndica no Brasil e trabalhava justo com essa comunicação. Eu me preocupava muito com essa questão da comunicação, de ser presente. Aqui na Itália não existe isso. Que interessante! Eu não sabia como isso funcionava na Itália. E Mara, conta pra gente, mudou alguma coisa com relação aos funcionários da limpeza dos condomínios? Aqui os funcionários da limpeza são terceirizados também, inclusive da portaria, da mesma forma que funciona no Brasil. São raros os casos que os funcionários são diretamente do condomínio. Então, com isso, o governo adotou algumas medidas que, aliás, ele fez um decreto onde tem especificado todas as atividades que são necessárias, que não podem parar. E com isso, não é que está muito claro, mas a questão da limpeza em si, a limpeza das escadas, dos corredores, algumas empresas estão deixando os funcionários em casa e algumas não. Essas que não estão deixando os funcionários em casa têm que ter garantida os equipamentos de segurança que o governo impôs. Luva, máscara, álcool em gel, água e sabão, distância 1 metro das pessoas. E o que não foi parado, a gente chama de rotação do lixo. O que é isso? Porque aqui o lixo ele tem os dias certos de serem recolhidas. A coleta seletiva ela é muito rigorosa. Então, você tem que pegar os latões de lixo e colocar para fora do condomínio nos dias de cada lixo. Papel, plástico, vidro. Então, você tem o úmido, aí passa os caminhões e recolhe. Então, esse serviço ele não foi paralisado. Nos estados que já declararam quarentena aqui no Brasil, os funcionários dos condomínios vão poder seguir trabalhando. E mais importante do que nunca, com seus EPIs e mantendo uma distância segura entre eles, né? E Mara, o que você diz para nós, brasileiros, que estamos entrando nesse momento de isolamento social? O grande aprendizado que tiramos da crise do coronavírus é que devemos estar unidos, compreender, sermos cautelosos e seguir as regras do governo, sem críticas, sem se perguntar, mas por que não fez antes, mas agora, simplesmente seguir as regras do governo, unirmos, ter pensamento positivo, que tudo vai dar certo.
Uma coisa muito importante também é praticar a empatia, praticar o altruísmo. Se dentro de um condomínio você sabe que você tem um vizinho que é idoso, que não tem condições de ir a um supermercado, ofereça ajuda, ofereça uma palavra de carinho, nem que seja através da porta, mas ofereça ajuda, pergunte se está tudo bem, esteja em contato com esse vizinho. Vamos a gente se fortalecer com palavras, com um simples bom dia através do WhatsApp, usar as redes sociais para estarmos sempre muito próximos uns dos outros. É isso que é o grande aprendizado, que nós devemos ajudar aquele que mais precisa. Mara, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada pela entrevista. E agora, para comentar esse momento que a gente está passando, vamos entrevistar o querido advogado especializado em condomínios, Rodrigo Carpati. Oi, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, você acha que os condomínios estão se preparando para a quarentena? Olá, Mariana, tudo bem? Então, os condomínios estão se preparando sim, tenho conversado com alguns síndicos. O começo, as pessoas estavam um pouco descrédulas, achando que era um exagero, mas os condomínios estão sim se conscientizando. O que antes era conversado nos grupos, nos telefonemas, se realmente essas medidas eram necessárias, agora discute-se se o fechamento de áreas comuns é sim possível serem realizadas pelo síndico, se algumas medidas administrativas o síndico deve ou não tomar. Então esse tem sido a conotação das conversas, e os condomínios têm se preparado sim, porque infelizmente, pelo que a gente tem observado no resto do mundo, a tendência é que a epidemia, o vírus se propague rapidamente aqui também no Brasil. Com certeza eu acho que vai dar tudo certo, eu tenho muita esperança, eu tenho muita confiança, fé em Deus, confiança no povo brasileiro, confiança no ser humano. Eu acho que as pessoas estão sim com fé, e juntos as pessoas vão mudar isso, e passa a ter, depois que o mundo, o país sair dessa, as pessoas vão ver as situações com certeza de outra forma, vão dar mais valor para tudo, porque é uma mudança gigantesca na rotina das pessoas no mundo inteiro, e daí as pessoas passam de uma hora para outra a ficarem enclausuradas, e isso com certeza faz com que aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, como trabalhar, e algumas vezes nós reclamávamos, passe a ser um desejo, e a gente vai passar a dar valor, estar em casa com a família, os alimentos, era tudo tão fácil no mercado, hoje já existem alimentos faltando, mas com certeza tudo isso vai passar e vamos sair mais fortalecidos, a humanidade vai sair mais fortalecida da situação. Realmente, Rodrigo, está sendo uma quebra de paradigma sem precedente. E o que as administradoras e os síndicos podem fazer para pelo menos tentar manter a situação sob controle? As administradoras e os síndicos podem fazer para manter a situação sob controle? Infelizmente, parece que a situação não vai ficar sob controle. O síndico, ele é um líder nato, ele é uma pessoa que deve cuidar da sua micro-sociedade, ele deve buscar meios. Então nós estamos divulgando em sites, em grupos de WhatsApp, procedimentos para minimizar os riscos. Então o grande objetivo do síndico é minimizar a propagação do vírus dentro do seu condomínio, seja com medidas extremas como o fechamento de áreas comuns, seja de medidas simples como a distribuição de álcool em gel, e outras medidas que se fizerem necessárias, comunicando às autoridades competentes, quando tiver conhecimento de que alguém está contaminado, orientando os moradores, funcionários, colocando cartazes. Somente com a colaboração de todos, é uma coisa que não pode ser feita e resolvida por uma pessoa isoladamente. É um ato
conjunto e com certeza o síndico tem papel crucial, essencial para liderar e para mostrar para todo mundo a situação e rapidamente ela vai estar diante dos olhos de todos, infelizmente, e precisa ser combatido. E que dicas você dá para o pessoal que está preocupado em casa, Rodrigo? O pessoal que está em casa precisa se proteger, não adianta a pessoa estar em casa, em home office, e descer e confraternizar no salão de festas. A gente viu no Rio de Janeiro as pessoas de home office, o governo tomou medidas e as pessoas se aglomeraram nas praias, ou seja, isso não vai evitar o risco de contaminação. Então é importante que dentro de casa, primeiro para resolver uma situação, é preciso calma. Logicamente que é um momento difícil, mas precisa de calma e seguir algumas regras básicas para evitar a proliferação. A pessoa precisa se preparar dentro de casa, abastecer a sua residência, saber que vai ser um momento realmente de pessoas vão ter que ficar enclausuradas, que nem a gente viu na Itália, mas tem que ter paciência. E quando for usar as áreas comuns, sempre com respeito e lembrando que outros vão usar, e se a pessoa está contaminada, é um vírus que fica incubado, então mesmo que a pessoa não saiba, ela pode estar contaminada, então todo cuidado é pouco. A equipe de limpeza, manutenção também precisa se proteger com luvas, máscaras e redobrar o número de limpeza dos metais, dos botões dos elevadores. São medidas que vão contribuir para a diminuição da propagação do vírus, conforme amplamente divulgado. Muito obrigada, Rodrigo. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui no Semana. Pessoal, muito obrigada por acompanharem a gente em mais um episódio do Semana do Síndico. E, aliás, a gente tem uma novidade essa semana. Agora você pode ouvir o nosso podcast no YouTube também. É só você se inscrever lá para ter acesso aos nossos conteúdos. E não se esqueçam também das nossas páginas no Facebook e no Insta. É só procurar a Semana do Síndico. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast, Semana do Síndico. Até semana que vem. Tchau!